Olá, boa noite, meninas da ICMAF, mais um grupo que estamos aqui para falar de submissão. Nós estamos aqui para falar de submissão e os derivados assuntos em relação à submissão e como nós devemos levar esse tema de uma forma bíblica e não violenta, forçada, com poder de autoritários e etc. Não é? Pronto. Nós vamos falar sobre isso à luz da palavra. Amém? Estamos numa continuidade desta série. Eu vou cumprimentar as meninas. Nós estamos aqui, temos a Ana Neves. Vamos começar por dizer boa noite. Boa noite a todas. Boa noite. Ardência, já podes falar? Tens que tirar o mute, não se ouve. Oi, tá ouvindo? Sim, vais te apresentar? Ok. Gardênia. Estás a me ouvir? Estou a ouvir, estamos. Ok, Gardénia, ela está na nossa igreja há pouco tempo, mas ela é bem-vinda e aqui no nosso grupo é a primeira vez. Bem-vinda, Gardénia, vai ser muito amada. Estas meninas são incríveis. Obrigada. Amém, bem-vinda ao nosso meio. Está aí a nossa Laura também, já entrou. A Patrícia também está a adormecer o Trey, tem um bebê pequeno, então elas ficam normalmente com a câmara fechada, mas... Oi, Laura! Estás boa? Minha querida mana. Bem-vindas! Nós vamos começar então por ter uma palavra de oração. Eu vou pedir à Ana Neves se nos pode dirigir com oração, está bem? Tá bom. Pai amado, Paizinho querido, nós te agradecemos, Pai, por mais um grupo, Pai, por estarmos juntas novamente, Pai, obrigada, Pai, pela tua palavra, Pai, obrigada pela tua presença em nós, Pai, obrigada por estar sempre connosco, Pai, em todas as situações, circunstâncias, Pai, obrigada Pai, pela vida da Paulinha também, Pai, por nos reunir aqui a todas, Pai, por preparar-nos para este tema tão importante que é a submissão à tua palavra, submissão ao teu amor por nós, Pai. Então, ajuda-nos a compreender mais, ajuda-nos a ter sabedoria e discernimento, Pai, para ouvir esta palavra que dê fruto nos nossos corações, em cada uma de nós, Pai. Pai, eu também te peço, Pai, pelas meninas que não puderam vir hoje, Pai, que elas estejam bem, Pai, que elas também possam receber, Pai, a tua unção, mesmo à distância, Pai, que estejas com ela nas dificuldades, Pai, nas situações que as impediram de vir ao grupo, que elas possam vir, Pai, participar nas próximas semanas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ana, pela palavra de oração ao nosso Deus. Bom, então nós vamos falar sobre autoridade e influência, que tem tudo a ver com a submissão. Nós vamos passo a passo. Eu vou falar sobre autoridade e influência porque é uma das formas que podemos tanto sermos felizes com autoridade e influência que exercem sobre nós, ou infelizes porque há pessoas que depois também são abusivas, não é? E nós vamos aprender aqui então o que é a verdadeira autoridade e o que é influência, que agora se ouve muito falar e às vezes é positiva, às vezes é negativa, dependendo, não é? Eu vou começar por ler, diz autoridade e influência ao longo da nossa vida. Temos visto
que as pessoas se movem ou por autoridade ou por influência. Mas há algum tempo para cá nós temos visto brutalmente uma expansão, assim, uma coisa gigantesca, não é? Por causa das redes sociais, a história da influência. Nós ouvimos falar muito influência, não é? Exatamente por causa do digital e das redes sociais. Podemos ser enganados e mal orientados, não é? Por causa desta expansão e não se explicar ou não sabermos lidar com toda essa situação que está a acontecer agora, e é muita coisa, é nova para algumas pessoas, não é? Portanto, eu vou dar aqui umas definições sobre poder e sobre autoridade, para depois podermos entender melhor, então, toda a palavra que vem a seguir, não é? Poder, capacidade de alguém exercer influência sobre outra, não é? Não significa que essa pessoa tenha realmente influência. Vou dar um exemplo, um adulto e uma criança. O adulto pode ter poder sobre uma criança, não é? Porque ela é pequenina, o adulto é mais forte, pode mesmo ter uma certa influência sobre e obrigar a fazer determinadas coisas. Isso chama-se poder, fazer à força, não é? Autoridade é a legitimidade social do poder. Ou seja, é o poder que alguém tem em virtude do cargo ou do papel que exerce. Aqui refere-se que se tem legitimidade, ou seja, o patrão, o pai, a mãe, os professores, não é? São pessoas que têm poder, têm autoridade, desculpa, estamos a falar de autoridade, têm autoridade, não é? Nós vemos que elas têm autoridade, não é? Mas quando nós falamos aqui em legitimidade social do poder, eu defini isto que não é necessário ou não há necessidade de exercer qualquer poder para com os alunos, para com os filhos, com os subordinados, não é? Vamos dar assim a palavra aos empregados, não é? Não há necessidade de nós exercermos esse poder à força, não é? Sem que eles próprios nos liberem disso, nos ouçam, nos liguem liguem-se ao que nós estamos a falar, nos entendam, ou seja, reconheçam em nós autoridade, não é? Portanto, isso é não necessitar de exercer poder. É não necessitar de exercer poder para que os alunos, os filhos, etc., acatem autoridade. Eu não necessito de exercer, não é? De executar uma ordem assim à força para que eles me ouçam. Eu vou dar um exemplo para ser um pouco mais compreendível. O meu Juan, eu quando digo, filho, já fizeste o homework, já fizeste o trabalho de casa ou vais fazer o trabalho, eu não preciso de exercer autoridade com poder, não preciso de exercer poder, porque ele automaticamente reconhece a liderança em mim, então ele diz, vou já mãe, vou fazer, portanto vai de bom grado, não é? Se eu tivesse que exercer uma pressão maior, estava a exercer poder. Mas não há necessidade de nós termos esse poder quando as pessoas reconhecem a autoridade em nós. Agora, para as pessoas reconhecerem a autoridade em nós, nós temos que fazer algumas coisas. E é isso que nós vamos ver, não é? Já agora, eu gostava de deixar aqui uma pergunta no ar, não é? Quem é líder, quem é chefe de empresa, quem é mãe... e pessoas que me vão ver depois neste vídeo nas redes sociais, eu gostaria que vocês analisassem como é que vocês exercem poder ou autoridade. Não se esqueçam que o poder é algo que nós impomos. Quando nós exercemos a autoridade,
é algo que não necessito de impor. A pessoa reconhece essa autoridade em mim, não é? A autoridade é a legitimidade social do poder. Amém? Aqui eu queria que isso ficasse bem, bem assente para nós podermos perceber onde vai parar a submissão da nossa parte para com os nossos líderes, não é? Onde é que vai ou para com os nossos maridos, etc., que nós mais tarde vamos falar especificamente na próxima sessão sobre o casamento, não é? Eu costumo dizer que é muito importante nós analisarmos tudo isso, é muito importante nós vermos como é que nós o que é que nós exercemos, porque todas nós estamos aqui, nós somos mães, ou então somos líderes, ou então temos algo que nós lideramos, e é muito importante nós sabermos o que é que nós fazemos. Não há necessidade nenhuma de nós impormos, e nós temos que estar aqui como cristãs a aprender à luz da palavra como nós devemos então agir, não é? Nós temos a base de tudo, nós temos o manual, o verdadeiro manual, que é a Bíblia, onde nos ensina como lidar com estas situações, não é? É importante essas questões, é muito importante mesmo. Essa verdade, autoridade, ela só vem se encontrares espaço no coração daquela pessoa. Essa autoridade é reconhecida em ti por outra pessoa. Portanto, temos que encontrar um espaçozinho no coração dessa pessoa. Não é? Se eu chego a qualquer lado, nós estamos a falar de liderança, nós somos líderes na igreja, nós vamos ser líderes na igreja, seja de que departamento, nós mantemos um bom relacionamento, nós não somos autoritários, nós somos umas pessoas humildes, somos umas pessoas que sabemos, com licença, faz favor, aqui neste país, eu acho graça, porque qualquer coisa que tu digas, please, thank you, em tudo, ou seja, existe uma delicadeza, existe um reconhecer, obrigado, desculpa, com licença, não é? Isso é importante, e não só o conquistar o coração da pessoa. Quando tu és um líder em que tu conquistaste o coração dos teus liderados, quando tu conquistaste, tu és mãe e o teu filho olha para ti e tu dizes alguma coisa, ele vai, não precisas de impor, significa que alguma coisa tu estás a fazer. Amém? Como diz a palavra. Então, para eu saber se realmente eu tenho autoridade sobre alguém, eu tenho que colocar o poder de lado. Amém? Lembra-se o que é que eu disse sobre o poder, não é? Temos que colocar o poder de lado. O poder é a capacidade de alguém exercer influência sobre a outra. Não é? Ele exerce uma influência de poder, de autoritarismo, não é? De autoritarismo. E isso é muito importante nós vermos. Aqui começamos a ver então Cristo, porque a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, ele veio, ele encarnou, ele andou aqui como um homem normal, sendo Deus, não é? Ele poderia ter vindo com um corpo glorificado, ele podia ter vindo todo, não é? Porque ele era Deus, ele é Deus, não é? Em todo o seu poder, a obrigar-nos a fazer seja lá o que fosse, ele podia ter exigido, não, mas pelo contrário, da forma como ele nasceu, da forma como tudo aconteceu, não é? É incrível. Porque nós podemos ver o maior exemplo de todos, amém? É Jesus. A forma como ele veio é impressionante. Ele é Deus, amém? Ele nasceu, passou todo o processo, não é? Como alguém insignificante, um mero mortal, mas ele tinha autoridade. Ele veio em autoridade, para que cada um de nós reconhecesse essa autoridade nele. Ele tinha essa autoridade, não é? Para que cada um de nós reconhecesse. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós automaticamente estamos a reconhecer a autoridade de Jesus. Amém? Amém. Senhor, eu estou aqui, aceito-te como meu Senhor. Eu reconheço essa autoridade. Amém? Nós vemos que demos a Jesus a autoridade para Ele governar a nossa vida, não é? E nós vamos ver o que é influência, porque isto tudo que eu estou a falar
tem a ver com autoridade, tem a ver com aquilo que nós delegamos às pessoas, não é? Eu delego ao meu pastor, que está acima, ao pastor Henrique, que é o presidente, por exemplo, de todas as ICMAVs, eu deleguei a ele a autoridade sobre a minha vida. Pastor, tu podes falar comigo, podes dizer, Paula, vamos para a esquerda, vamos para a direita, o Senhor está a falar assim, e eu acato a autoridade porque eu reconheço nele liderança. Amém? Influência. Influência é a capacidade de modificar ou provocar intencionalmente o comportamento de outra pessoa. Ou seja, se eu influenciar a Ana sobre alguma coisa, ela muda o seu comportamento com a influência que eu puser sobre ela, não é? Isso é influência. Então, influenciar é tu conseguires mover outra pessoa, não é? É conseguires modificar ou provocar uma mudança na sua vida. Isso é influência. Outra coisa que nós temos visto atualmente é a prova social. Isto então tem sido uma calamidade, porque todo mundo quer provar alguma coisa, não é? O nosso paradigma de autoridade mudou mesmo. Hoje nos movemos muito por algo que chamamos prova social. Quem tem muitos seguidores é o alvo, não é? É aprovado. Quem tem poucos seguidores não presta, nem ligam, nem querem ouvir, não é? Isto não é o correto, não é? Vou dar um exemplo. Se nós vamos a um restaurante e nós vemos o restaurante cheíssimo e o outro ao lado vazio, a tendência é irmos para onde está cheio, porque é onde está melhor, não é? É porque a comida é boa. Mas isso é automático. Eu falo por mim. Às vezes nós vamos, mesmo em Portugal, como há muitos restaurantes, a gente quer sempre... nós chegamos e se vemos aqueles aí, pá, aquilo está vazio, o que é que se passa? Pá, vou ali, prefiro ficar à espera quilómetros de fila do que ir a um restaurante está vazio. Não é? Isto tem tudo a ver com esta prova social que eu estou a falar, não é? Então, pelo caminho que estamos a seguir, iremos futuramente escolher o dentista, escolher psicólogo, médicos, vamos às redes sociais e vamos ver, bom, aquele que tem milhões de seguidores, esse é bom. Aí é incorreto. Aí é incorreto. Porque os milhões de seguidores que as pessoas têm não significa que eles são bons, que eles são boas pessoas, que trabalham bem, que os seus serviços prestados são bons. Então temos que ter cuidado para não sermos enganados. Então aqui eu pus que dão mais valor às pessoas que têm bastantes seguidores e esquecem-se da produção académica. As pessoas estudaram, as pessoas cuidaram de si para chegarem até ali, mas porque não têm seguidores, as pessoas não ligam. Às vezes esquecem-se de toda a jornada que a pessoa passou, não é? Porque nós temos que ter, às vezes, mais do que seguidores, nós temos uma jornada de vida, uma caminhada, onde temos um crescimento, maturidade no assunto, nas coisas que nós fazemos, e às vezes isso não é valorizado, por causa da prova social que hoje nós temos que dar. Nós podemos até ter uma caminhada cristã ali muito boa, seres uma pessoa matura, etc. Mas se não és conhecido, dá a sensação que não existes. Mas eu quero hoje mostrar que isso não está correto. E para Deus, tu existes sim. Para Deus, aquilo que tu fazes, Deus vê. Amém? Deus vê. Tudo isso vai moldar a forma de nós construirmos em Deus aquilo que Ele quer ou que nós construamos, não é? Aquilo que Ele quer que a gente faça. Se nós continuarmos a olhar para essa forma de pensar, vai ser complicado. Nós vamos construir de uma forma errada, não é? Segundo estes parâmetros, Jesus não seria uma autoridade. Se nós fôssemos ver a forma como Jesus veio ao mundo, Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se nós fôssemos ver a forma como o mundo está a ver, a dar importância a quem tem mais seguidores, a quem tem mais influência, Jesus então quem era?
Jesus então não era ninguém, porque Jesus, nós vamos ver aqui quem é que os seguia verdadeiramente. Segundo esses parâmetros, Jesus no final da sua jornada e no seu ministério seria um fracasso. Eu pergunto, no final da sua jornada, quantos seguidores Jesus tinha? Mesmo no meio da sua jornada, do seu ministério, quantos seguidores Jesus tinha? Amém? Apesar de nós vermos multidões que se deslocavam, não é? Atrás dele, para alguns lugares, eu pergunto de novo, quantos seguidores mesmo Jesus tinha? Não é? Essas pessoas que se deslocavam, quem eram elas? Será que essas pessoas eu não os vejo, essas multidões que apenas deslocavam, eu não as vejo como agora nós vemos essas pessoas que seguem, milhões e milhões de pessoas que seguem à toa nas redes, não é? Porque os verdadeiros seguidores são aqueles que estão conosco. Amém? São aqueles que nós podemos discipular e andar conosco. Esses são os verdadeiros seguidores. Amém? Jesus pregava dizendo: aquele que não comer da minha carne ou beber do meu sangue, ele não tem parte comigo. Amém? Ele falava. Jesus não tinha medo de dizer o que queria. Ele falava e estavam os judeus que não comiam carne com sangue lá. Jesus não se justificava. E nós vemos hoje muitas vezes nós justificando-nos, tentando nos justificar. Nós não temos que fazer isso, minhas queridas. Nós somos filhas de Deus, nós temos que apenas seguir aquilo que Jesus disse. Aquilo que Ele pôs no coração, nós vamos fazer. Nós não temos que nos justificar a ninguém se fiz mais ou fiz menos. Se tenho muitos seguidores ou tenho poucos seguidores. Amém? O mais importante é fazer aquilo que a palavra diz. Engraçado que Jesus não dava explicação. Não dava. Ele não tinha medo de perder seguidores. Amém? Tanto que os discípulos chegam e dizem: Mestre, dura é esta palavra. Recordam-se? Eu vou traduzir isso aqui na linguagem de hoje. Eles devem ter dito assim: Jesus, o pessoal está a deixar de seguir com estas duras palavras, não é? Não fales assim, vamos mudar a nossa forma de falar. Não. Jesus, o que é que responde? Imagina agora se fosse hoje. E vocês? Vão-se também com eles? Eu estou a falar duras palavras e vocês? Vão ficar ou vão? Isso aqui eu posso ver que nós não devemos mudar a nossa linguagem. Eu não tenho que mudar o que a palavra de Deus diz para poder ter seguidores. Eu não tenho que camuflar a verdade para poder fazer com que as pessoas fiquem contentes e agradem e venham e encham a Paulinha é... Não. Eu sou a pessoa que eu sou e sou autêntica, tenho que ser eu e tenho que falar a verdade. A palavra de Deus diz que isto é errado, é errado. A palavra de Deus diz que aquilo não está na Bíblia e não está. Se a palavra de Deus diz que isto vai contra aquilo que está escrito, pois nós vamos dizer que aquilo está errado. Nós não vamos pactuar com os erros deste mundo, nem porque é uma amiga, nem porque é pessoa conhecida, nem porque é pessoa que é de família. Nós temos que aprender a ser íntegras naquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que ser sinceras naquilo que a palavra de Deus diz, não ocultar. Amém? Jesus nunca ocultou. Aquilo que ele tinha que dizer, ele dizia. Amém? Aquilo que ele tinha que dizer, ele dizia. Jesus, como é que Jesus então mede este sucesso? Porque ele não tinha problema nenhum em dizer o que tinha que dizer. Se ele tivesse problema, não é? Ele não tinha dito tudo aquilo que ele disse e até raças de víboras ele chamou, não é? Então, não quer dizer que nós agora vamos sair daqui a chamar nomes às pessoas, não é isso. Mas
há algo que nós temos que aprender com a Bíblia e não ocultar o que a palavra de Deus diz. Como Jesus mede então o sucesso? Sendo fiel ao Pai. Tudo aquilo que o Pai mandou fazer, Ele fez. E é o que nós devemos fazer. O nosso sucesso vem quando nós fazemos e cumprimos o que a palavra de Deus diz. Quando eu prego o que a palavra de Deus diz, é aí que está o meu sucesso. O meu sucesso não está em querer pôr flores para ficar tudo bonito, não é? Para as pessoas gostarem, só para eu me sair bem. Aí não está o meu sucesso. Não está. Não é? Eu estou a falar o que o Pai quer que eu fale. Eu estou a ser quem Ele quer que eu seja, não é? Porque nós estamos a viver hoje em dia não só todas essas pressões, mas também transtornos de ansiedade, tudo isso, porque é uma pressão muito grande. Nós estamos a viver isso e vemos muita gente que estão preocupadas porque perdem seguidores, perdem admiradores, têm medo de ficarem sozinhas, talvez, não sei. Essa ansiedade, porque é uma luta pelo sucesso, está a subir. As pessoas não estão a entender que a vida não é nada disto. E nós na igreja nós temos que aprender a ensinar sobre isso. O sucesso é uma competição constante. As pessoas ficam com febre. Imagina, nas redes sociais, se baixa um pouco lá os seguidores ou qualquer coisa assim, ou não teve os likes que quis, ou etc. As pessoas ficam doentes. E hoje em dia nós sabemos que a maior forma de nós espalharmos o Evangelho, assim rápido, é as redes sociais. É uma coisa boa. Eu sou uma pessoa que trabalho com as redes sociais, não é? Faço o trabalho todo da igreja, o meu pessoal, etc. É uma coisa que nós temos divulgado realmente o Evangelho de uma forma incrível. Nós podemos chegar até não poder mais. E é uma coisa muito rápida, muito boa. Mas temos que ter cuidado, porque a nossa mente é muito influenciável se nós a deixarmos. Senão acabamos de ficar doentes, porque queremos mais e mais e perdemos o foco, que é levar Jesus e passamos a olhar para o número de pessoas, o número de likes. Entendem? Porque é que nós estamos a viver hoje em dia, porque o que nós estamos a viver hoje em dia não só é um transtorno de ansiedade, como é algo emocional, não é? Algo que move connosco, com a nossa vida, move muito. Nós estamos a viver fantasiados, vestindo a roupa que não é nossa, ou seja, queremos ser ou ter o que os outros têm. Eles têm 1000, eu também quero 1000, quero ter que chegar lá. Estamos a viver uma coisa que não somos nós, não é? Para comparar quantos seguidores ele tem, portanto, isso tudo traz-nos ansiedade, isso tudo leva-nos a esses transtornos que eu disse. Querer ser o mesmo que o outro, ou mais, não é? A sociedade diz que o que importa é o resultado. A sociedade diz que o que importa é o resultado. Mas eu acho que os meios não justificam o fim. Os meios não justificam. Porque assim, as pessoas fazem coisas para poder chegar a... ocultam a verdade para poderem, não é, chegar. Querem brilhar tanto que acabam por passar por cima de verdades e até irem contra aquilo que elas próprias acreditam, não é? Sucesso é seres fiel a quem Deus fez para tu seres, seja terminando, com 10.000 seguidores, ou seja, terminando com 2 seguidores. É tu seres quem Deus quer que tu sejas. Sejas tendo 2 ou sejas tendo 1000. Tu tens que ser a mesma pessoa. Amém? Isso é o sucesso. Seja influenciando 2000
ou seja, influenciando 2 pessoas. Não importa o resultado, importa é que tu faças aquilo que Ele te pediu para fazer. Amém? Eu costumo dizer, uma alma salva domingo na igreja é uma grande festa. É uma festa tremenda no céu, na terra, aqui conosco. Ficamos tão felizes, uma maravilha. Porquê? Porque nós fizemos aquilo que Deus quer. Amém? O nosso trabalho é resgatar essas pessoas e levar a Jesus. Amém? Sucesso é poder dizer, Pai, eu estou a morrer, estou vazio. Amém? Estou vazio. O que me pediste para falar, tudo eu falei. Eu esvaziei-me tudo. Mas eu falei tudo às pessoas certas. Tudo aquilo que tu me disseste, eu fiz. Amém? Sucesso é obedecer a Deus. É seres tu. Isso é o sucesso. Amém? Deus não te irá cobrar resultados que Ele não te pediu para teres. Ele não te irá cobrar nada daquilo que Ele não te pediu para fazer. Tu tens que fazer somente aquilo que Ele te pediu para fazer. Não inventes. Não vale a pena nós inventarmos histórias, ou fazer isto, ou fazer aquilo. Não. Faz aquilo que Ele te pediu. Senhor, eu quero servir. Estou aqui. Eis-me aqui. Faz o que Ele te pediu. Amém? E assim, Ele sim te irá perguntar sobre os talentos que Ele depositou nas tuas mãos. Essa sim é a tua responsabilidade, mesmo sendo um talento. Ele vai perguntar sim, mesmo sendo um talento. Precisamos de nos libertar da cultura dos resultados e cultivar a cultura da verdade, identidade, ser fiel a quem Deus nos desenhou para ser. Amém? Ser fiel. Os resultados é a consequência daquilo que nós fizermos e fizermos correto. Amém? Isaías 6 fala do encontro de Isaías com Deus e termina com ele dizendo, a quem enviarei? E Isaías respondeu, eu vou, eis-me aqui. Amém? Então Deus diz, levas estas mensagens, isto é parte da história, levas estas mensagens, vai pregar, mas ninguém te vai ouvir. Eles têm olhos, mas não te vão ver. Têm coração, mas não vão sentir. Imagina, Deus está a enviar alguém, mas já está a dizer que o resultado é péssimo. Não é? Ninguém vai acreditar na tua pregação. Uau! Agora nós aqui perguntamos, puxa, está a enviá-lo para uma missão fracassada? Não é? É o que estava a acontecer. Ele estava a ser enviado para uma missão fracassada. Não, não era isso. Porque o sucesso da missão não é o número de pessoas que me vão ouvir, nem que vêm comigo. O sucesso da missão é tu e eu obedecermos a Deus naquilo que Ele nos mandar fazer. O sucesso de Isaías era ele ir. Não importa se iam ouvi-lo, ele ia falar. Tu está lá, tu fala. O resto, deixa que Deus faz. Nós às vezes queremos pensar assim, Deus, estás-me a enviar, já estou a pensar, vou ter este resultado, vou ter aquele. Quer dizer, não pensamos que Deus é que faz isso, não é? Nós queremos ser Deus. E isso temos que ter cuidado, muito, muito, muito cuidado mesmo. Isaías estava a ser chamado para ser uma denúncia na nação. Ele não estava a ser chamado para que a igreja desse certo ou não. Havia uma missão específica, não é? Havia uma missão específica. E se nós lermos a história, nós vamos entender. Não vamos nos alargar com a história aqui, mas eu gostava que depois vocês procurassem e lessem. O livro de Isaías é muito, muito, muito bonito. É algo que nós deliramos quando lemos, muita coisa interessante, como toda a Bíblia, mas eu particularmente eu gosto e eu aconselho sempre a passarem por lá, deem uma vista de olhos, leiam com pormenores, amém? Resumindo, se nós pensarmos em números de seguidores para obtermos sucesso, então o nosso Salvador foi um fracasso no final do seu ministério, não é? Nos pés da cruz, quem é que estava? Nos pés da cruz realmente só estava João. Tudo o resto o abandonou. Agora imaginem, ele chegou a ter multidões a ouvi-lo.
final, o que é que ele teve? Só um. Amém? Só um. E porquê que ele venceu? Porquê? Porque ele tem autoridade. Porque ele tem o nome sobre todo o nome. Amém? Ele venceu por isso, porque ele tem autoridade. Porque ele foi fiel até ao fim. Como é que nós ganhamos esta autoridade? Nós temos que ser fiéis. Amém? Até a morte na cruz, ele foi fiel, porque era o que o Pai tinha enviado a ele para fazer e para ser. Amém? Quero te dizer que hoje a verdade, a autoridade está ligada. A verdade e a autoridade está ligada. Quero te dizer hoje que a verdade e a autoridade está ligada. E 2 vezes que é importante. Estas 2 palavras estão ligadas. A verdade e a autoridade. Amém? Tu tens que ser real, tens que ser tu, tens que ser tu, tens que ser tu. Não podes ser imitação. Ou seres fiel ao que Deus colocou nas tuas mãos. Tu tens que ser tu. Ninguém pode ser outra pessoa. Amém? Não deixes-te corromper com aquilo que vais ouvir daqui para a frente, ou tentar mudar-te. Segue, não desistas de ser quem és. Não desistas de ser aquilo que Deus fez para seres. Aquilo que Deus colocou, a sementinha no teu coração. Eu vou seguir. Sigam. Não olhem para a direita nem para a esquerda. Amém? Porque é esse o nosso sucesso. É fazer aquilo que Ele quer. Amém? Amém. Ele foi fiel até ao fim. Até à morte da cruz. Amém? Porque era o que o Pai tinha enviado para ele fazer. A autoridade que ele ganhou, assim, a gente diz, ele é Deus, ele já tinha autoridade, mas ele quando veio ao mundo, ele veio como homem. Amém? Ele veio como homem, ele conquistou passo a passo como nós conquistamos. Amém? E nós, se quisermos ganhar autoridade, estou a falar em respeito das pessoas para conosco. Nós temos que ser fiéis naquilo que Deus nos prometeu, pediu que nós fizéssemos. Amém? Se as pessoas querem que se eu quero que as pessoas, se eu quero que as pessoas me respeitem, que as pessoas sigam, eu tenho que o fazer. Eu não posso dizer, olha, façam, mas eu não faço. Amém? Eu tenho que fazer aquilo que Deus pediu. E se eu o fizer, eu vou ganhar respeito das pessoas. Eu vou poder ser líder e as pessoas, eu não ter que impor nada, porque as pessoas automaticamente elas vão delegar-me a liderança na vida delas. Amém? E é assim com cada uma de vocês, meninas, com cada uma. As pessoas reconhecem a liderança em vocês quando vocês continuam crescendo na palavra, quando vocês continuam a fazer aquilo que Deus quer que vocês façam. Elas vão olhar e vão dizer, as pessoas vão olhar e vão dizer, uau, a Gardénia, a Laura, a Patrícia, a Ana Neves, meu Deus, eu reconheço alguma coisa naquelas pessoas, eu reconheço naquelas meninas alguma coisa. Por quê? Porque elas são fiéis a Deus. Amém? Elas são fiéis a Deus. Amém? Portanto, a gente sabe que uma das palavras muito importantes para hoje em dia, aliás, não é para hoje, é influência, como já falámos, é uma palavra usada muito principalmente nas redes. Portanto, e há uma ilustração na Bíblia que fala sobre isso. Jesus no Sermão da Montanha. Não é? Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 5, fala de que vocês são sal da terra, ou seja, nós somos sal da terra. Eu gosto muito deste pensamento que eu pus sobre o sal, porque é algo que eu gosto sempre de pensar no meu dia a dia. Eu queria partilhar isso convosco, né? Não há melhor ilustração para a influência do que o sal. O sal é um símbolo de influência, porque onde quer que ele é colocado, altera o ambiente e o sabor. Vocês já repararam que o sal, onde nós o colocamos, ele dá sabor, não é? Sempre. Ou dá muito, ou dá pouco, segundo aquilo que a gente lhe puser.
Jesus nos dá diretrizes, não é? Se eu tiver um sal sem sabor, ou seja, se eu tiver um cristão, vou eu pôr aqui já nas minhas palavras, um cristão que não influencia, é um cristão morno, inútil, porque não serve para nada, será lançado fora e pisado pelos homens, não é? Agora, ele está ali sem sabor, sem gosto, sem expressão. Um cristão que não influencia, que não tem esse gostinho de Cristo, o que é que ele faz no corpo? É um volume na sociedade, é mais uma pessoa, não é? O nosso chamado é entrar em ambiente e transformar esse ambiente, não é? Vocês que já se aperceberam que o sal não necessita muita publicidade, não é? Eu acho que já se aperceberam. Vocês já viram que o sal tem sempre assim um rótulo só com uma cor, ou é branco com vermelho, ou é tampinha azul, e fica sempre escondido em qualquer lado. Não precisa de estar em destaque, não é? Como o Ferrero Rocher, como quem gosta de chocolate, não é? Há coisas que estão sempre ali na montra, muito, muito visível, ali à porta. O sal não. Por quê? Porque o sal não precisa. Toda a gente vai à procura do sal. Sal é uma coisa que pode estar no armazém, mas há de sempre as pessoas todas fazerem fila para ir buscar o sal, porque sem sal não cozinham. Não é? Pelo menos a maior parte das pessoas não cozinham. E sabem porquê? Porque ele é sal, é tão influente, ele é sal, ele é o sal, como eu escrevi, é tão influente que não precisa de estar em lugar de destaque. É um produto com muita autoridade, eu dei-lhe aqui esta palavra, é um produto com muita autoridade. Porquê? Todos vão à sua procura, toda a gente. É indispensável. Olha, nós temos que ser o sal da terra, amigas. Aquilo que Deus fala é para nós sermos esse sal, sermos indispensável. Qualquer sítio onde nós chegamos, as pessoas dizem, uau, chegou alguém diferente. Não precisamos de abrir a boca, em silêncio, as pessoas conseguem ver em nós alguma coisa. Amém? É incrível isto, mas a comparação do sal com tudo aquilo que nós podemos ser é tremendo, amém? Deus está a dizer hoje, não te preocupes com a tua posição, para cada uma de nós hoje, não te preocupes com a tua posição, não te preocupes com a embalagem, como tu és, se és baixinha, se és alta, se és, não importa. Procura de ser quem és. Tu deves ser, simplesmente ser o sal da terra. Amém? Não te preocupes em fazeres muita coisa, não precisas, porque o sal, ele não precisa de muito, é apenas as pedrinhas brancas, ele não precisa de muita apresentação, mas ele tem gosto. Amém? O sal não é o que ele faz, é o que ele é. Tu colocas o sal numa panela, ele dá sabor, não é? Ele começa por ser sal. Ao entrar em qualquer lugar, ele é uma influência. Eu vou-vos dizer porque é que o sal é uma influência e porque é que nós podemos ser uma influência. E Deus nos chama para ser hoje esse tipo de influência. Não aquela influência apenas para ganhar adeptos, mas uma influência genuína, para levar Cristo às pessoas, influenciar as pessoas com o bom cheiro de Cristo, amém? Estão a entender o que eu estou a querer transmitir, não é? Sim. Okay. A nossa missão na Terra é ser fiel a quem Deus nos fez para ser. Vou dar aqui um exemplo. Davi era quem Deus fez para ser, para ele ser, não é? Davi foi chamado, não é? Há uma parte na Bíblia em que fala, não é, que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Eu amo esta parte, lindo, não é? Imagina Deus dizer assim, tu tens o coração, segundo o coração de Deus, é lindo, quer dizer que tu és humilde, quer dizer que apesar de todos os teus erros, porque Davi errou bastante, ele era humilde, ainda assim foi considerado que tinha o coração segundo o coração de Deus, não é? Então, pastorear, não é? Davi era um pastor. Falar em pastorear, lembra-se que Davi estava a fazer quando ele foi apresentado, quando nós o conhecemos na Bíblia, ele estava a pastorear, era um rapazito, não é?
pastorear, é o que ele estava a fazer. David era um pastor, foi levar a comida aos irmãos e encontra um gigante. E com que arma ele combateu esse gigante? Confunda, que era a arma que os pastores usavam para espantar os animais naquela altura, não é? Porque eles eram pastores que tentavam se aproximar das ovelhas. Mas Saul achava que ele deveria colocar a armadura. Lembra-se, o rei Saul, para poder combater, não é? Como quem diz, olha, o melhor é meteres isto, vamos fantasiar-te agora como se fosse um soldado, senão tu vais ser arrasado. Mas a armadura não era de Davi. E quando nós usamos a fantasia que não é nossa, ele só nos traz peso, stress, ansiedade na nossa vida. Porque estaremos a viver uma vida que não é nossa. Estaremos a fazer algo que não somos nós. Mas Davi não fez isso. Amém? Davi não fez isso. E se tu és pastor, vais vencer. Quando eu falo pastor, estou a semelhar Davi. Seja aquilo que tu és, em que função tu te adaptas no corpo de Cristo, tu vais vencer com as armas que Deus te deu. Não precisas de fantasiar-te nem fazeres mais nada. Ser tu simples com aquilo que Deus te dá na mão. Amém? Ele é quem dá o poder e a estratégia para chegares lá. O que Ele te faz para ser, é isso que tens que ser. O que Ele te fez para ser, é isso que tens que ser. David não foi escolhido para reinar, e sim para pastorear uma nação. Ele não foi feito para reinar. Então, se cada um de nós estiver no sítio certo, nós vamos influenciar no lugar certo. Nós vamos ser influência e as pessoas vão reconhecer essa autoridade em nós no lugar certo. Amém? Ele era um simples pastor. Ele foi reconhecido a sua autoridade por ter derrotado, não é? O gigante, etc. Pensando, foi tudo Deus que fez. Na altura certa, no sítio certo. Se queres ser uma influência, sejas tu. Seja grato. Tu serás o sal onde fores e alterarás todo o ambiente. Amém? Serás uma influência com unção de Deus. Amém? No sal podemos ver um símbolo de humildade. Podemos ver um símbolo de humildade. Quando estás na mesa, tens ali comida e tal, provas. E alguma vez tu já disseste a alguém: que sal é este? Que sal maravilhoso. Estás na mesa, imagina, tens carne, arroz, tens tudo, não é? Tens feijão, não pode faltar aqui o feijão, não é? Mas tu nunca dizes: uau, que sal maravilhoso para o teu companheiro que está do lado, que sal. Não, o que tu vais dizer é: que carne é esta, que sabor tão bom. Mas quem é que deu o sabor? Sal. Ele vem humilde, ele é humilde. Ninguém o vê, está ali disfarçado, mas todo mundo sabe que o sabor está bom. Estão a falar e reconhecer o sal. Assim, para mim o sal tem muito valor. Quando eu falo do sal, eu tento dizer: Deus, eu quero ser este sal. Na minha oração, eu quero ser sal. Eu quero, Senhor. Amém. Ele é humilde, não é? Já ouviste falar disso, se calhar, alguma vez? O sal, quando está na medida certa ou entra em contacto com o alimento, ele não chama atenção. Ele não chama atenção para si mesmo. Amém? Ele ressalta o gosto de um outro alimento. Amém? A carne é elogiada porque o sal está bom. Toda a comida é elogiada porque o sal está bom. Ninguém fala do sal. Amém? E esta humildade é que nós devemos ter. Amém? Resumindo, se desejas que sejam submissos a ti ou a tua liderança, seja humilde. Seja humilde. Não seja por poder, e sim, deixa que reconheçam a autoridade em ti e te deleguem a mesma
em suas vidas. Amém? Sê humilde e não faças nada por poder. O poder é uma coisa que nós exercemos e essa liderança é uma liderança abusiva. Amém? Porque a verdadeira liderança, para que haja submissão à nossa liderança, nós temos que ser humildes como o Saulo. Amém? Eu, para liderar a equipa que eu tenho que ser humilde. Eu tenho que os amar. Amém? Eu tenho que fazer o propósito de Deus na minha vida, cumpri-lo. Eu não posso dizer fazem sem eu fazer. Eu tenho que estar na linha da frente. Amém? Essa é a mensagem que eu tinha agora para hoje. Eu vou abrir a nossa parte dos diálogos, que é agora, só para nós comentarmos algumas coisas. Normalmente costuma ser 45 minutos, mas estas palestras, como eu costumo dizer, porque elas são palestras, são grandes, sobre submissão, são extensas porque há muita coisa e é uma coisa que dá, vamos lá ver, em que há muita curiosidade, as pessoas não entendem e se nós não explicarmos à luz da palavra, vai ficar na mesma, então nós temos que explicar, não é? Porque há muita gente com esse problema. Como é que eu me vou submeter a entidades, não é? Patrões, a igreja. Há muita gente que não submete às lideranças que há, porque na igreja não há só a liderança principal. Existem cada ministério tem uma liderança onde nós trabalhamos, e as pessoas dizem, eu não consigo submeter-me. Vamos lá ver qual é o relacionamento que há entre as pessoas. Tem que haver relacionamento, tem que haver amor. Como falamos este fim de semana na igreja, amor, muito importante. Amém? Então, vamos lá, meninas? Vamos, olha, eu posso dizer, já começa pela Ana, que é para nós... Eu não dou hipótese, vamos lá. Olha, é de facto muita coisa, né? É um tema muito rico, mas realmente Jesus, que tinha tanta autoridade, foi um ser tão humilde, não é? Um homem tão humilde. E então o que eu estava aqui a ouvir é que realmente a noção de autoridade cristã, não é? É totalmente diferente da noção da autoridade do mundo. Pronto, e ou seja, é complicado, realmente, ou seja, realmente é um tema que temos mesmo que aprender, porque sendo cristãs, não é? Nós não podemos pensar ou não devemos pensar como o mundo, mas exercer a autoridade de forma humilde é considerado até uma fraqueza, não é? Pronto, mas eu concordo que realmente todos nós, eu acho que temos muito mais prazer em obedecer a alguém que não exerce autoridade em nós, não é? Alguém que nós admiramos. Que eu acredito que se nós tivermos respeito, admiração por esse líder, a confiança é tão grande que automaticamente, né, nós nem nos apercebemos que estamos a exercer, que essa pessoa está, né, que tem um papel de liderança, porque nós seguimos naturalmente. Então isso realmente, quem consegue fazer isso, não é? É grande, é mesmo grande, não é? E realmente um líder que é admirado pelos empregados, ou também tocaste em nível de pais e filhos, é admirado, não é? É admirado porque é uma pessoa que mesmo depois de falecer, é admirado. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo assim muito prático. Houve aquele que era um empresário, fundador da Delta em Portugal, do café, não sei se viste. Eu achei algo tão impressionante, porque as pessoas, os empregados, choravam pela morte dele, aquilo parou tudo. E eu fiquei tão impactada com aquele homem como líder, e ele, eu acho que ele nem era cristão, mas
o que é um grande exemplo do que tu estás a dizer, vê bem o impacto que ele tinha nas pessoas, porque ele ajudava as pessoas, ele sabia os nomes dos empregados, ele ia, falava, ou seja, ele tinha uma atitude humilde, ele descia ao nível dos empregados. E em vez de, no nosso conceito, pronto, não é? Isso não é suposto ser. Mas assim, mas vê como é que ele foi celebrado, e eu acredito que aqueles empregados deviam dar a camisola pelo patrão. Não é? Porquê? Por causa da humildade dele, por causa do carinho que ele tinha por eles, porque eles sentiam-se cuidados pelo patrão, sentiam que o patrão os respeitava. E então essa autoridade é uma autoridade que todos nós devíamos aprender a ter mesmo. E é um exemplo muito prático que eu fiquei impactada e estava-te a ouvir e estava-me a lembrar dele. E mesmo com pais e com filhos, não é? Eu acho que isso é muito importante também o que tu disseste sobre o teu filho, né? Porque em vez de dizeres, não, vai já fazer os trabalhos porque eu mando, porque eu sou tua mãe, porque não sei o quê, eu é que sei. E isso é uma autoridade tão má, porque os filhos vão por medo, vão por obrigação. E realmente, quando compreendem que é por carinho, é por cuidado, é diferente. E o exemplo disso é Jesus. Pronto, depois outra situação que tu também disseste, que eu também acho que é algo que também temos que amadurecer, que é, nós também vivemos num mundo em que queremos ser admirados e ter seguidores, como tu dizes, e nós, o conceito do mundo é quanto mais quantidade de pessoas, mais fixe tu és, né? Aí é que tu estás aí no bom caminho, e realmente se olharmos para Jesus, não foi nada assim. E ele soube ter multidões atrás dele, como também É verdade que a gente distorce os nossos valores, mas que bom que tem a palavra para nos esclarecer a cada